Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Astorga. Hoje nós iremos estudar um texto bastante conhecido da Palavra de Deus e bastante citado nesses dias. É um texto que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essas palavras foram ditas pelo próprio Deus, diretamente ao rei Salomão, quando da inauguração do templo. Esse templo passou a ser citado muitas vezes como Templo de Salomão, mas o nome correto dele é Casa do Senhor. Nós vamos estudar o contexto, nós vamos estudar em que momento essas preciosas palavras do nosso Deus foram ditas e como que elas se aplicam a nós nos dias de hoje. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque Tu és aquele que nos dá a vida, nos dá a saúde, cuida de nós e nos sustenta, nos guarda e nos livra do mal. E nós te pedimos, Senhor, que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Ilumina o nosso entendimento para compreender essa palavra de esperança para nós. Essas palavras proferidas diretamente da Tua boca e que ainda são verdade para as nossas vidas. Ó Deus, ensina-nos pela Tua palavra, é o que te pedimos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O texto citado está em 2 Crônicas. Crônicas é o nome de histórias, né? 2 Crônicas, segundo livro das crônicas dos reis de Israel. E essas histórias são muito ricas, então estão também muitas delas no livro dos reis, nos livros das crônicas, e em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, é que está esse texto que eu citei. Tem duas palavras que são chave para que você possa entender o versículo. A primeira delas é se, e a segunda delas é então. Se e então. O se é para nós, se, o meu povo, e o então é para Deus, então eu. E diz o texto assim numa rápida análise: se, que é uma condicionante que Deus estabelece, Ele mesmo estabelece, o meu povo, ou seja, não se refere a toda a humanidade, mas se refere àqueles que pertencem ao próprio Deus. Povo que se chama pelo seu nome, é aquele sobrenome que tem todo aquele que teme ao Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Humilhar é uma postura de quem reconhece a sua posição diante de Deus. Ele sabe quem Ele é e Ele sabe quem é Deus. E nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Outra atitude, orar. Orar é a atitude de falar com Deus. É dirigir a Ele os nossos pedidos. É dirigir a Deus as nossas súplicas. E diz mais o Senhor: e me buscar. Ou seja, atitude de quem quer encontrar algo, alguém que coloca o seu coração em determinada direção. O que Deus pede para nós ainda é e se converter dos seus maus caminhos. Às vezes você já ouviu essa expressão: fulano se converteu. Na verdade, converter é mudar de direção, tem a ver com trânsito. Você está indo numa direção e você faz uma convergência. E você vai numa determinada direção a partir daquele momento. E o que Deus pede, o que Deus condiciona, é que nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Você está indo numa direção, caminhos de pecado contra Deus, se converta desses maus caminhos e dirija-se ao Senhor. Cumprida essa condicionante, o versículo diz assim: então, diz o Senhor, eu, o Senhor, ouvirei. Meus ouvidos não estarão tampados. Eu ouvirei o que vocês dirão. E ouvirei dos céus. E é importante a gente notar que a nossa oração chegará até o trono da graça de Deus. Ela não será ouvida apenas por um auditório, apenas por pessoas. Mas já parou para pensar nisso? Que a sua oração pode ser ouvida pelo próprio Deus, o Criador dos céus e da terra e de tudo que existe? Então diz que Deus perdoará os nossos pecados. Diz assim:
Então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Os pecados, os nossos pecados, são aquilo que faz a nossa separação, aquilo que faz a separação entre nós e o nosso Deus. E Deus diz, a primeira barreira e a barreira intransponível será quebrada, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A falta de chuvas, as pragas, as doenças, as epidemias, todas elas haviam sido enviadas por Deus porque o povo havia pecado. Deus então perdoaria o pecado do povo e a terra seria sarada da sua enfermidade. Vamos procurar entender em que contexto essa sentença dada por Deus, ela foi apresentada não só ao rei Salomão, mas a toda a nação de Israel e a todos nós também. O destaque primeiro aqui seria para uma profecia dada por Moisés, narrada em Deuteronômio capítulo 12, verso 11. Deuteronômio foi escrito quando o povo de Israel já havia saído do Egito, caminhado durante 40 anos no deserto, Deus os havia sustentado, e agora, quando Moisés escreve Deuteronômio, eles estão de frente para a terra prometida, mas Moisés não vai entrar. Então ele faz uma recapitulação de todas as leis. E ele diz assim, então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos e toda escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. Também no versículo 13 e 14 de Deuteronômio 12, Moisés diz, guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos e ali farás tudo o que te ordeno. Deus então escolhe Jerusalém. Passados aproximadamente 400 anos, quem teve o desejo de construir um templo para o Senhor foi o rei Davi. Ele teve esse desejo logo depois que ele trouxe a Arca da Aliança, que estava longe do povo, para o meio do povo. Ele traz para Sião, Monte Sião, cidade de Davi, Jerusalém, é tudo ali a grande Jerusalém. Davi teve esse desejo quando ele reparou que ele morava em um palácio e a Arca da Aliança, que significava a presença do Senhor, o local onde o nome do Senhor era invocado, ficava em uma tenda. E quando ele diz que quer fazer isso, Deus fala por intermédio de um profeta, do profeta Natã, e diz assim, Deus diz que se agradou daquela decisão, mas que Davi não construiria um templo para o Senhor. Mas Deus iria fazer isso na sua descendência, no seu filho. Então o que Deus diz para Davi é assim, eu vou suscitar um descendente seu e eu sempre vou estabelecer na tua casa alguém que se assente no trono. E assim foi, durante toda a existência da nação de Israel, e já posso de antemão dizer aqui, que o reinado em Israel apontava para Cristo. Cristo é aquele descendente de Davi que ocuparia o trono do universo. Davi ficou feliz, ele não ficou triste com isso, porque Deus fez uma promessa para ele, Davi, da tua descendência, eu sempre vou suscitar alguém que vai se assentar no trono. Quem constrói então o templo é o filho de Davi, Salomão. Quando o templo fica pronto, há uma grande festa. E essa festa, eu queria que você soubesse que nunca houve antes e nunca houve depois uma festa como essa. E é essa solenidade que nós vamos estudar nesse momento. Nós vamos ler vários textos bíblicos, e se você não estiver com a sua Bíblia, pegue, acompanhe a leitura em 2 Crônicas. Nós vamos ler desde o capítulo 5, toda a narrativa de pelo menos 3 ou 4 eventos da inauguração da Casa do Senhor. Muitos chamam de Templo de Salomão, mas o nome correto é Casa do Senhor. O primeiro grande evento da inauguração do templo
é quando a arca do Senhor é trazida. Você talvez se lembre, tem estudos nesse mesmo canal do YouTube, sobre o Salmo 96, quando Davi traz a arca da aliança, como eu já disse, de onde ela estava para o meio do povo. Agora, no reinado do seu filho Salomão, a casa do Senhor, o templo, está construído, mas está precisando trazer a presença de Deus. E a arca da aliança, que significava a presença do Senhor, o local onde o nome do Senhor era invocado, vai ser trazida para o templo. Isso está narrado em 2 Crônicas, capítulo 5, versos de 2 a 14. 2 Crônicas 5, de 2 a 14, diz assim: Congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei, na ocasião da festa, que foi no 7º mês. Vieram todos os anciãos de Israel e os levitas tomaram a arca e a levaram para cima, com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os levitas sacerdotes que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se reunira a ele, estavam diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os seus varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, defronte do Santo dos Santos, porém de fora não se viam. Aí estão os varais até o dia de hoje, na época que foi escrito. Nada havia na arca, senão as 2 tábuas que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, sem respeitarem os seus turnos, ou seja, havia turnos para que eles, uma escala, para que eles pudessem exercer o seu ministério, mas nesse evento, todos participaram. Preste atenção no que vai ser dito agora. E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Gedurum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando, em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. O texto é autoexplicativo, ele diz tudo o que aconteceu. Ele fala que todo o povo participou, ele fala que os levitas levaram a arca. Se você assistiu o estudo sobre o Salmo 96, você entende bem o que é isso. Salomão e toda a congregação ia à frente da arca oferecendo sacrifícios, ofertas pacíficas ao Senhor. A arca é posta no Santo dos Santos. Repare que Salomão construiu querubins e as asas dos querubins ficavam estendidas e a arca ficou ali naquele local. E veja,
quando foram entoados louvores ao nome do Senhor, por levitas cantores, com instrumentos, com símbolos, uníssono, todo mundo junto, a glória do Senhor aparece na forma de uma nuvem. Essa nuvem era tão espessa que ela não era como um vapor, como uma fumaça que você pode estar junto no mesmo local. Porque a nuvem entrou e ela era espessa, os sacerdotes precisaram sair, porque a glória do Senhor encheu o templo. Esse é o primeiro ato da inauguração do templo, da casa do Senhor. O segundo ato é o discurso de Salomão. Veja que discursos são importantes. Salomão está diante de todo o povo e ele fala para todo o povo, para que eles entendessem o que estava de fato acontecendo. Esse segundo ato está narrado na sequência em 2 Crônicas, capítulo 6, de 1 a 11. Diz assim o texto: Então disse Salomão: O Senhor declarou que habitaria em nuvem espessa. Queria fazer um parênteses aqui para já lembrar. 400 anos antes disso, o povo havia caminhado no deserto e por diversas vezes a glória de Deus se manifestava na forma de uma nuvem. E agora esse povo que não tinha vivido aquela experiência estava presenciando algo sobrenatural, a presença de Deus no meio do seu povo. Então diz Salomão: Edifiquei uma casa para a tua morada, Senhor, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto ela se mantinha em pé. E disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que eu tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Nem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel. Mas escolhi Jerusalém, para que ali seja estabelecido o meu nome. E escolhi Davi para chefe do meu povo de Israel. De Salomão, também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: Já que desejastes edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em o resolver em seu coração. Deus se alegrou com a decisão, com a ideia de Davi. Todavia, diz o Senhor, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Assim, cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois eu, Salomão, me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Nela pus a arca que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. Como eu disse, discursos são importantes, porque eles precisam esclarecer a população do que de fato está acontecendo. É importante que quando você tem uma multidão, toda ela tenha um mesmo pensamento, toda ela entenda claramente o que está acontecendo. Esse então é o segundo ato, no momento da inauguração da casa do Senhor. Mas há um terceiro, grande ato na inauguração, que é a oração de Salomão. A oração de Salomão, ela é longa para nós lermos assim, como você está assistindo, mas ela é tremenda. E eu queria que você acompanhasse com a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 6, a partir do verso 12 até o 42. São 30 versículos, mas importantíssimos, porque essa oração de Salomão representa o que nós somos. E é essa oração que, ao ser respondida por Deus, traz toda a importância do texto que nós estamos estudando. Deus vai responder a esta oração de Salomão. E veja como tudo aquilo que acontece na oração, que é citado por Salomão, tanta coisa tem a ver conosco. Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 6, de 12 até o 42. Colocou-se Salomão
diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze, de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, e a pusera no meio do pátio. Pôs-se em pé sobre ela, ajoelhou-se na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Que cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente o disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, Davi, para andarem na lei diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Senhor, Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi. Mas, de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação, dos céus, ouve e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu dos céus, age e julga os teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando-o ao justo, para lhe retribuíres segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter e confessar o teu nome, e orar e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus, perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que lhe deste a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar e confessar o teu nome e se converter dos seus pecados, havendo tu o afligido, ouve tu dos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que deste de herança ao teu povo. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua própria dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhes conhece o coração, porque somente tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que te temam,
para que andem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Também ao estrangeiro, presta atenção nisso, porque eu não sou judeu, imagino que você também não seja da descendência de Israel, isso aqui é para nós. E também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu grande nome e por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar, voltado para esta casa. Ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Detalhe, Jesus Cristo, quase 1000 anos depois, vai dizer assim: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Continuando o texto, verso 34. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho porque os enviares e orarem a ti, voltados para esta cidade que tu escolheste e para a casa que edifiquei ao seu nome, ouve tu dos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. De novo uma pausa. O apóstolo Paulo vai dizer assim: todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. E Salomão já disse muito tempo antes: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra longe ou perto esteja, e na terra aonde forem levados, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para onde forem levados cativos, e orarem, voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Levanta-te, pois, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não repulses o teu ungido. Lembra-te das tuas misericórdias que usaste para com Davi, teu servo. Que tremenda essa oração. Há muitas coisas que poderiam ser ditas a respeito dela. Há tantas coisas que Salomão diz e que vai de fato acontecer. Promessas, parece que ele está orando e talvez nem perceba que ele está profetizando, iluminado pelo Espírito Santo. Esse é o terceiro grande evento, da inauguração de um templo. Mas depois da oração de Salomão, acontece novamente algo sobrenatural, narrado ainda no capítulo 7, versos 1 a 3. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram, com o rosto em terra e sobre o pavimento, e adoraram. E louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre.
Como eu disse antes, esse povo conhecia a história antiga, lá do deserto e da aparição de Deus poderosamente ao povo e à nação de Israel quando eles caminhavam no deserto. Agora estavam tendo a experiência de presenciar todas essas coisas novamente, ver o poder de Deus, ver a glória de Deus e ver o quanto Deus era bom e misericordioso. A final da solenidade vai estar narrado no capítulo 7, de 4 até o versículo 10. Aparentemente a festa dura 23 dias, porque a festa de inauguração do templo emendou com a festa dos tabernáculos, que também era de 7 dias. E depois de tantos dias de festa, diz assim no versículo 10: no 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para as suas tendas, e todos se foram alegres e de coração contente, por causa do bem que o Senhor fizera a Davi, a Salomão e a Israel, seu povo. Então agora, nós chegamos no momento mais importante da festa, o momento mais importante da solenidade de inauguração. Eu queria dizer para você que o momento mais solene, mais importante da festa, não foi quando a Arca da Aliança foi trazida para dentro do templo. Isso é maravilhoso, mas para nós, aquele evento aconteceu uma vez. Também não é quando desceu a nuvem da glória de Deus, quando os levitas cantores louvaram o nome do Senhor. O momento mais importante também não é este, porque aquilo aconteceu num determinado momento e ficou narrado na história. Também não foi quando desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios diante de todo o povo que louvou e adorou ao Senhor, porque isso aconteceu apenas uma vez e ficou relatado na história. Essas coisas são maravilhosas, são sublimes, sem dúvida alguma, mas essas coisas aconteceram na história, para Israel, para aquele momento, para nosso testemunho, testemunho para nós. Mas existe algo que permanece para sempre até os dias de hoje: a palavra proferida pela boca de Deus. Moisés já havia dito assim: não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Eu sei que você se lembra desse texto de Jesus dizendo essa expressão, mas ela é originária lá de Moisés, em Deuteronômio, quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida. Não só de pão viverá o homem viverá da palavra que procede da boca de Deus. Após todo o cerimonial, Deus responde à oração de Salomão. E essa resposta está narrada em 2 Crônicas 7, de 11 a 16. Diz assim: assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Salomão, eu ouvi a tua oração, e eu escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Salomão, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste ou a doença entre os povos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. O que Deus responde então a Salomão, o que Deus responde à nação de Israel, e o que Deus responde para nós é que ele havia ouvido a oração de Salomão e escolhido aquele local para a sua presença.
E se Deus mandasse o juízo sobre a nação de Israel, na forma de doenças, na forma de cessação das chuvas, na forma de pragas, por causa do pecado do povo, se o povo se arrependesse, se convertesse e buscasse ao Senhor de todo o coração, Deus ouviria dos céus, perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra. É porque Deus prometeu que nós podemos ter esperança. Eu aprendi que a palavra que o palestrante fala, o pregador fala, que com ela Deus não tem compromisso. Deus tem compromisso com a sua palavra. Por isso que o pregador, ou aquele que ensina, aquele que fala da palavra de Deus, deve trazer o que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus, essa é poderosa. Se Deus empenhou a sua palavra, então nós podemos buscá-lo, sim, de todo o coração. Porque Deus é que prometeu, e não eu, e não outro pregador qualquer. Deus empenha a sua palavra e diz que perdoa aquele que o busca com o coração arrependido, humilde e contrito. Esse coração Deus não despreza. E Ele promete perdoar os nossos pecados. Deus promete nos reconciliar com Ele. E Ele promete sarar a nossa terra. Ele promete nos abençoar. Quando você orar, lembre a Deus do que Ele prometeu. Não tem problema nenhum você fazer isso. Olha a oração de Salomão. Ele diz: Senhor, cumpre a tua palavra, que tu disseste a Davi teu servo. Cumpre. Você pode, de coração arrependido e contrito, convertido ao Senhor, saindo dos seus maus caminhos e se voltando para Ele, você pode buscar ao Senhor e dizer: Senhor, ouve a minha oração, perdoa o meu pecado, sara a minha vida, sara a nossa terra, Senhor, segundo a tua vontade. Aquilo que Deus prometeu, Ele de fato faz. O se e o então são as promessas de Deus, e Ele é fiel. Se o meu povo, que somos nós, então eu, o Senhor, farei. Caminhando para a conclusão desse estudo, a pergunta que fica é: para o que todas essas coisas apontavam? Porque o templo não existe mais. A cidade de Jerusalém é uma briga de 3 religiões. Todas as coisas parecem já terem cumprido o seu papel, mas para o que todas essas coisas apontavam? Qual o significado de tudo isso? Aproximadamente 1000 anos se passaram e um dia, na dispensação da plenitude dos tempos, Deus fez convergir todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra, todas as coisas convergirem para o seu Filho Jesus. E um dia, a glória de Deus tomou a forma humana, encarnou na pessoa de Jesus Cristo. E um dia, aquele para quem todas essas coisas apontavam, veja bem, o sacerdócio levítico, homens escolhidos por Deus, o sacrifício de animais e o sangue deles, animais que deveriam ser perfeitos, e o sangue deveria ser derramado sobre a tampa da arca, no propiciatório, para proporcionar o favor de Deus ao povo. A arca da aliança, que significava a presença de Deus, as tábuas da lei, a monarquia, o reinado em Israel, que apontava para o reinado majestoso de Cristo, tantas outras coisas, tudo isso era sobre Cristo, tudo isso era sobre o Senhor Jesus. E um dia, o Rei da Glória entra no templo, e quando ele chega no templo, a primeira coisa que ele faz é fazer um chicote, e expulsar mercadores que tinham transformado a casa de Deus em casa de negócios. Cristo os expulsa dali e diz assim: destruí esse templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. E o Evangelho de João diz que Jesus diz isso referindo-se ao santuário do seu corpo. Jesus Cristo disse: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Um dia, tudo isso que nós lemos, que eram sombras de uma realidade maior que haveria de se revelar, um dia, aquilo que é real, aquilo que é perfeito e que é verdadeiro, para o qual todas essas coisas apontavam, surge no meio da humanidade.
E tudo isso que era sombra se dissipa, porque era apenas sombra. Apontava para algo muito maior, uma realidade maior, que é Jesus Cristo. E um dia, quando Cristo começa o seu ministério, Deus diz assim: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. A ele ouvi. Jesus vence o pecado com a sua morte, ele paga o preço pelas nossas vidas. Jesus vence a morte com a sua ressurreição. Isso significa que o seu sacrifício foi aceito pelo Pai, e todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. E Jesus, no seu ministério, disse assim: em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao meu Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. A pessoa de Cristo toma o lugar do templo construído por Salomão. Lembra de tudo que o templo significava? As pessoas olhavam para o templo, as pessoas estavam no templo. Lá da Babilônia, Daniel ora voltado para o templo, voltado para Jerusalém, para o templo do Senhor, porque essa era a promessa do Senhor. Agora Cristo diz assim: eu estou junto do Pai, e tudo que vocês pedirem ao Pai, no meu nome, será concedido. Até agora, nada vocês pediram em meu nome. Talvez pedissem em nome do templo, talvez pedissem em nome do significado que aquele local tinha, mas agora Jesus ensina: aquilo apontava para mim, vocês vão pedir no meu nome. O que não mudou é que o homem ainda necessita reconhecer o seu pecado. Ele ainda tem que se reconhecer como pecador e se arrepender. O que também não mudou é que o homem precisa crer que a sua justiça, a sua própria justiça é nada. Ele precisa de alguém que seja justo por ele, e essa pessoa é Cristo. E é preciso que nós todos saibamos que Deus julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Mas Deus se lembra da sua misericórdia, porque Ele é quem prometeu. E porque Deus julgará o mundo, então começa o fim dos tempos. Esse período começa com a vinda de Cristo e vai terminar com a volta de Cristo. Nós já estamos nos fins dos tempos. Fim dos tempos não são aqueles últimos dias lá do finalzinho da existência humana. Fim dos tempos é desde a vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, e nós estamos vivendo esses dias. E porque haveria o fim dos tempos, Jesus Cristo disse: haveria guerras, rumores de guerras, haveria perseguição religiosa aos servos de Jesus, levantariam-se falsos profetas enganando a muitas pessoas, haveria terremotos, haveria epidemias, haveria fomes, coisas espantosas. Jesus Cristo glorificado no Apocalipse diz para João que o juízo de Deus viria sobre a terra, na forma de pragas e na forma de doenças. E o que é isto? Senão que Deus chama o seu povo ao arrependimento. Ele chama o seu povo à santificação. E ele chama o seu povo à busca do próprio Deus, na semelhança daquilo que aconteceu durante a inauguração do templo. Olha essa pandemia que nós estamos passando. Olha essa crise econômica mundial. Olha a fragilidade do poder político, do poderio econômico, do poder científico, tecnológico, diante de um vírus invisível. Você pode até discutir a origem dele, não tem problema. Olha como tudo isso colocou o mundo todo de cabeça para baixo. Olha a falta de chuva. Não sei se você sabe, mas nós estamos numa crise hídrica no Paraná nos nossos dias, decretada por 180 dias, por causa das chuvas que não vieram. Você acha mesmo que tudo isso é pura coincidência, aconteceu por acaso? Sabe quem está mandando tudo isso? É o próprio Deus. O próprio Deus. É assim que a sua palavra diz. E Deus manda todas essas coisas, não para que nós morramos, mas para que os nossos ouvidos estejam atentos. Isso é juízo de Deus. Ainda que seja um juízo temporário, ele aponta para um juízo ainda maior, o juízo final.
E é porque essas coisas estão acontecendo nos nossos dias que nós sabemos que o juízo final irá acontecer. E o que Deus quer, o que Deus deseja, é que a sua palavra, o seu evangelho seja anunciado, porque só há um escape, é o evangelho de Cristo. E acontecerá, diz o Senhor, que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. E nos dias de hoje, mais uma vez, nós ainda não estamos no fim. Jesus disse que todas aquelas coisas aconteceriam, mas ainda não seria o fim, mas o fim virá. Nós estamos no momento chamado hoje, que Hebreus diz assim: hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Deus empenhou a sua palavra. É Ele quem diz que nos salvará por intermédio do seu Filho. Se hoje nós estamos passando por sofrimento, por pandemia, e todas as consequências que ela traz, estamos aqui agora, sem ninguém nesse auditório, falando como quem fala para a internet, imaginando as pessoas que estão ouvindo essa mensagem e orando para que Deus toque no seu coração. Porque essa palavra é verdadeira, ela é fiel não porque eu disse, mas porque o Senhor a disse. Por isso que é fiel. E ela vai se cumprir. Que Deus seja louvado e engrandecido porque Ele é bom. Deus é misericordioso. Deus é bondoso para conosco. O salmista diz assim: ó, provai e vede, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. É porque Ele disse que nós podemos buscá-lo. E essa promessa, dita em 2 Crônicas 7, 14, é para nós, nos dias de hoje, sabedores que somos que tudo naquela época apontava para Cristo. E hoje nós temos um advogado, à destra de Deus Pai, que intercede por nós. Isso é maravilhoso. Que Deus console o seu coração diante desse momento de tanto sofrimento. Talvez aqui na nossa região, no Paraná, não estejamos sofrendo tanto quanto outras regiões. Mas talvez venha um sofrimento ainda maior, mas renove a sua esperança no Senhor. Sabe por quê? Não é o homem que está mandando isso. Não é o inimigo das nossas almas que está mandando isso, não. É Deus, é o próprio Deus. E Ele tem um propósito: quebrantar o nosso coração. Quebrante-se diante do Senhor. Busque ao Senhor. Ele é rico em misericórdia. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra proferida da Tua boca. Obrigado, Senhor, porque de fato nós nos reconhecemos como pecadores e nós queremos nos arrepender dos nossos pecados e nos voltarmos para Ti, nos convertermos para Ti, Senhor, e buscar a Ti de todo o coração, buscar a Ti em oração, buscar a Ti, ó Deus, e encontrar aquele que é o Deus bondoso e misericordioso, que perdoa o nosso pecado. Ó Deus, olha para a nossa terra, olha para as pessoas que estão passando por dificuldades e por sofrimentos. Abrevia esses dias, Pai, e na Tua graça concede-nos libertação do nosso sofrimento. Ó Deus, mas que os nossos corações sejam quebrantados diante de Ti, e que após tudo isso passar, que sejamos fortalecidos no Teu poder, sabendo que o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Tem misericórdia de nós, te pedimos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, querido.